Olá pessoal do Colégio Sênior, oitavo ano. Este vídeo é para fazer a correção dos exercícios solicitados na última aula, página 29, começando aí. Para prosseguirmos os estudos sobre a independência das colônias espanholas na América, vamos relembrar a organização da sociedade colonial espanhola. Para isso, utilize as palavras destacadas e complete as frases a seguir. Atenção, nem todas as palavras disponíveis serão utilizadas. Letra A. Os cabildos eram órgãos administrativos dos quais os crioulos podiam fazer parte. De maneira geral, a administração colonial ficava quase toda a cargo de espanhóis enviados pela coroa espanhola. Lembra que eu expliquei para vocês que na América Espanhola, os cargos mais importantes, como o de vice-reis, eram destinados a espanhóis legítimos. Então, o que cabia aos crioulos? Cargos menos importantes, como desses cabildos, que era uma espécie de governo local, uma espécie de vereador, tá? A mão de obra indígena era utilizada em abundância na América Espanhola. Em algumas colônias, os grupos nativos eram submetidos ao sistema da mita, por meio do qual eles eram obrigados a trabalhar por determinado período na retirada dos metais preciosos ou em outros serviços. Recapitulando aí, a mita e a encomienda, nós estudamos isso no sétimo ano, quando falamos sobre a colonização dessa região, a chegada dos espanhóis. Eram relações que já existiam na América, já era praticada pelos astecas, pelos incas, e os espanhóis deram continuidade nessa exploração da mão de obra indígena através da mita e também da encomienda. Então, na letra B, o que completa aí é indígena e a mita. A letra C. A administração das colônias espanholas era realizada pelos chapetones, espanhóis legítimos, tá? Era um nome recebido aí, chapetones. Letra D. A colonização espanhola dizimou povos como o asteca e o inca. Acredita-se que dos 20 milhões de nativos do México, apenas 1/10 desse total sobreviveu no decorrer do primeiro século de contato com os europeus. Então, olha o massacre causado aí. Número 2. A respeito da América Latina, faça o que se pede a seguir. Letra A. Defina a expressão América Latina. Eu expliquei para vocês que essa expressão, ela é para associar os países que foram feitos colonização por povos de origem latina, lá da Roma Antiga, tá? Então, são os povos que têm aí o idioma de francês, português e espanhol. Então, do México para baixo, são os países da América Latina. Letra B. Consulte o mapa político atual da América e cite 3 países que fazem parte da América Latina. Então, vocês podem pegar México, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, todos do México para baixo, vocês podem pegar colonização feita na América Latina, tá? Então, a página 29, corrigida. Passando agora para a página 31, qual a relação entre a invasão de Napoleão Bonaparte ao território espanhol e os movimentos de emancipação política das colônias espanholas na América? Esse é o número 1. Lembre que eu expliquei para vocês que o desejo de independência aí na América Espanhola, ele vai ter uma brecha justamente quando Napoleão invade a França, toma os territórios aí na Europa, perdão. E um dos territórios invadidos vai ser justamente a Espanha. Sem ter controle aí das colônias na América, os colonos crioulos vão se aproveitar dessa brecha, desse descuido de Napoleão, já que ele estava mais preocupado com os problemas na Europa, e iniciar o processo de independência. Então, a relação da invasão de Napoleão Bonaparte e o enfraquecimento e o processo de independência das colônias espanholas é isso. Enquanto ele invade a Espanha, os colonos aqui na América vão aproveitar para iniciar o processo de independência dessas colônias que eram então comandadas pela Espanha. Já que a Espanha agora não tem um monarca espanhol no poder, lógico que ela não vai vigiar de tão perto as suas colônias. Então,
Napoleão Bonaparte contribui com o processo de independência das colônias aqui na América da Espanha, tá? Número 2. Nas sociedades estabelecidas nas colônias espanholas, quem eram os crioulos e qual a importância deles no processo de emancipação política? Lembra que eu falei com vocês o seguinte, crioulos era a elite local na América Espanhola. Eram os donos de terra, donos de rebanhos, porém, eles não tinham grandes cargos na administração pública. Esses cargos eram dados aos chapetones, que eram os espanhóis legítimos, vindos diretamente da Espanha, justamente para assumir os cargos mais importantes aqui na América. Um fato é que esses crioulos, eles eram os líderes aí do movimento de independência, era quem mais desejava o processo de independência para ficar livre da metrópole, tá? Para poder mandar no seu território e fazer o que quisessem. Bom, página 31 corrigida, passando para a página 33. Na página 33 eu apresentei para vocês uma pintura de Diego Rivera na última aula, um dos famosos pintores sobre o período de colonização, lembrando que esse quadro ele foi pintado mais de 100 anos depois do evento em si, tá, do processo de independência. Diego Rivera ele ficou famoso por suas obras retratando esse processo dos indígenas, do massacre dos indígenas, a luta feita pelos nativos contra o domínio espanhol. Número 1, está perguntando qual que é o tema retratado por Rivera. Na videoaula eu expliquei que o tema é a luta, a independência aí das colônias espanholas na América. Principalmente aqui o México, tá? Esse especificamente que aparece o Miguel Hidalgo e o José Morel, ele está se tratando da independência específica do México. Número 2, a obra de Rivera apresenta as características pictóricas e simbolismos do trabalho do artista. Apesar dessas particularidades, é possível observar na cena central da obra dois padres. De acordo com o que você estudou, quem seriam esses padres? Lembra que eu expliquei para vocês, tinha o projeto popular, que era liderado por esses dois padres da Igreja Católica, eram o Miguel Hidalgo e o José Maria Morelos, tá? Esses dois padres foram assassinados porque eles representavam um grupo muito grande do projeto popular que pregava aí direitos iguais para toda a sociedade, principalmente para a classe mais pobre. Então, número 2, respondida. A número 3 está perguntando quais eram os principais objetivos pretendidos pelos padres retratados que eu acabei de explicar. Que elementos presentes na obra podem comprovar sua resposta? Bom, eles representam o caráter popular da independência, tá? O que eles desejavam? A reforma agrária, as reformas do Código Penal, ou seja, uma lei que valesse para todos, que fosse aplicada a todos, fim da exploração indígena, tá? Fim da escravidão indígena e principalmente, gente, que a população pobre tivesse acesso à melhoria de vida, porque era a população que mais sofria, estava na miséria. E como que a gente pode provar essa nossa teoria? Através daquilo que eu expliquei para vocês na faixa que tem na imagem aqui em cima, representando terra e liberdade. Essa é a expressão. Terra para que todos tivessem o local de plantar e sobreviver, e liberdade porque o povo indígena era escravo da elite crioula e dos espanhóis. Então eles queriam a independência sim do território do México, mas que tivessem não só a independência política, mas leis que favorecessem a todos e não só crioulos, como alguns grupos desejavam, tá? Então eu finalizo a correção da página 33, espero que tenham acertado a maior parte dos exercícios. Até mais para todos!